mantendo a mesma tabela, mas invertendo só os mandos de jogos. Para o Curitiba conseguir uma vaga na segunda fase, ele precisaria ser campeão da sua chave no retorno. E o primeiro jogo é contra o São Paulo, agora no Morumbi. E o Coxa começa o segundo turno vencendo. Vavá bate falta com força, o goleiro do São Paulo manda para escanteio. Na cobrança do córner, Heraldo aproveita e faz o gol da vitória do Curitiba. Vai Vavá, 0-0, bate forte, Barbirotto numa grande defesa. Que grande defesa de Barbirotto. Saiu o cruzamento muito fechado. Gol do Curitiba. Heraldo, quarto zagueiro. Após o gol, o time do São Paulo, que tinha Miller, Careca e companhia, vai para a pressão. Mas Rafael, melhor em campo, ajuda a garantir a vitória do Coxa. Na ensaiada para Nelsinho, olha o São Paulo, cruzamento, a defesa de Rafael, Careca de calcanhar, Vavá, o São Paulo, Oscar, o susto e Rafael foi pra bola. Que grande defesa de Rafael. O jogo termina 1-0 e o Curitiba soma os primeiros pontos no segundo turno. A baixa fica por conta do ponta esquerda Edson, que se machuca nessa partida. Aliás, ele vai ficar semanas afastado. Na semana seguinte, o goleiro Rafael é suspenso pelo STJD por 2 jogos, em virtude a xingamentos, aquele árbitro que nos prejudicou no jogo contra o Flamengo no primeiro turno. O jogo seguinte é contra o Cruzeiro, no Mineirão, e Jairo, sem contrato, não pode substituir Rafael. Aliás, a lista de desfalques para essa partida é grande. Vavá e Lela, terceiro amarelo. A exemplo de Edson, Marco Aurélio também estava contundido. Então, Enio Andrade escala o garoto Gerson para o gol, Caxias vai para a zaga e Gil e Paulinho vão para as pontas. Ainda no primeiro tempo desse jogo contra o Cruzeiro, Heraldo se machuca e Gomes, que havia acabado de retornar de um empréstimo lá do Sport, vai para o jogo. Aos 12 minutos, Tostão faz cruzamento e Carlinhos faz o gol do Cruzeiro, 1-0 para eles. No segundo tempo, Paulinho empata para o Curitiba, 1-1. Faltando 15 minutos para o jogo acabar, o Cruzeiro faz o seu segundo gol, 2-1 para o Cruzeiro. Calma que tem jogo ainda. Aos 36, Índio deixa tudo igual de novo, 2-2. E faltando 4 minutos para o jogo acabar, bom, deixa o Lombardi Júnior narrar, é melhor. 41 minutos passados, é tempo final de partida. 4 por jogar. A bola corre, solta no gramado. Gerson levanta, vai tentar o ataque, cortou a mão, gerador do Paulinho, Paulinho para ele. Olha o Paulinho colocado na sobrada de Paulinho, sai do terceiro gol do último, tocou para ele. Entrou pela bandeira, preparou, bateu pro gol! Gol! Grande vitória do Coxa, que agora tem 2 jogos seguidos no Couto Pereira. Terceiro jogo do retorno, o Coxa recebe o Bahia. O Curitiba recebeu o Bahia. Emo cruzou, Leandro tocou pro gol. Bahia na frente, sem querer saber. Aí veio o empate do Curitiba. Lela de puxeta, veja aí, 1-1. Mas o Bahia foi à luta. Emo foi derrubado na área. Pênalti. O jogador Celso bateu com tanta força, você vai ver, que a bola fura a rede. Final, Curitiba 1, Bahia 2. Apesar do revés, o Coxa se mantém na liderança do grupo. Quarto jogo, o Coxa recebe o Vasco no Couto Pereira. Jogo ruim, truncado, placar 0-0 no final mesmo. A imprensa destaca que após essa partida, integrantes de torcida organizada, na saída do jogo, cercam e hostilizam alguns jogadores do Curitiba. Quinto jogo, o Curitiba viaja a Goiânia para enfrentar o Goiás no Serra Dourada.
Edson tenta voltar para esse jogo, mas ele se machuca logo no começo. Vicente entra no seu lugar e é o melhor jogador em campo. Lela levantou para a área. Gol! Gol do Coritiba! Vicente! Boa enfiada de bola agora para o Vicente. Vai na cobertura, Nelsinho. Vicente para a área. Bola sobrou para o Lela, vai fazer o gol, gol! Gol do Coritiba! Lela, 7 a camisa dele. Com a vitória em Goiás, o Coritiba permanece na ponta da tabela. Mas, para falar a verdade, o destaque nessa rodada não é a vitória do Coritiba, não. É a goleada que o Flamengo aplica no Maracanã em cima do Botafogo. Andrade, olha aí o sexto. Andrade, Luiz Carlos, botou e o gol! É isso aí, 6-1. E o que a gente tem a ver com isso? É que o próximo jogo do Coritiba é contra o Flamengo no Maracanã. E a imprensa carioca não demonstra o mínimo respeito com o Coritiba. Será? 36 minutos passados e até pro final de partida. É comigo, Verdão, coxa branca. Tem que ser agora Paulinho. Autorizado pelo árbitro, 0, batendo o placar, correu, cruzou na grande área. De primeira, mandou. Gol! Golaço de Marildo, mas o grande destaque do jogo novamente é Rafael, que fechou a meta e ajudou o Coritiba a conquistar a vitória. O Coxa permanece na liderança do Grupo A e agora tem 2 jogos seguidos no Couto Pereira novamente. Será que agora vai? Não foi dessa vez. O Coxa recebe o Inter e mesmo com o apoio de 30 mil torcedores nas arquibancadas do Couto Pereira, novamente jogo feio, truncado e placar de 0-0 no final. Mas o Coxa permanece em primeiro, agora com o Botafogo na cola. 8º jogo, o Coxa recebe a Portuguesa no Couto Pereira. O clube paulista não aspirava mais nada em termos de classificação, mas complica a nossa vida. Em Curitiba, o Coritiba jogou com a Portuguesa, que não se acanhou na casa do adversário. Jones fez Portuguesa 1-0. Gerson arrancou do próprio campo na entrada da área, tocou para Toninho fazer o gol e encerrar o placar. Portuguesa 2, Coritiba 0. Bom, nessa rodada o Botafogo também perde, assim o Coritiba permanece na liderança. Mas Fluminense e Guarani começam a se aproximar do Coritiba na classificação perigosamente. 9º jogo, sem Lela, que foi expulso contra a Portuguesa, o Coritiba viaja a Recife para jogar contra o Náutico, outro clube que apenas cumpria a tabela. Mesmo sendo derrotado lá em Recife, a sorte nos acompanha. Os demais resultados mantêm o Coritiba na liderança, já que Botafogo, Corinthians e Atlético Mineiro também perderam na rodada. Por outro lado, Fluminense e Guarani voltam a vencer e encostam de vez no Coritiba. Pela classificação que a gente mostrou ali, do Coritiba líder até o Botafogo, 4º lugar, são essas 4 equipes que brigam pelo título do retorno. Então vamos para a última rodada. Na sexta-feira, dia 12 de abril, antevéspera do jogo decisivo, os jornais noticiam que o supervisor Hélio Alves e o massagista Oswaldo Sarti, com suas vocações místicas, usam velas e defumadores para fazer uma limpeza espiritual no Couto Pereira. Utilizam dezenas de velas, cartuchos de pólvora, incensos, essa coisa toda. Quem viu diz que foi uma fumaceira danada dentro do gramado. Além disso, as 2 traves foram lavadas com água do mar, champanhe e cachaça. Tudo isso visando expulsar a urucubaca. Bom, na última rodada do retorno são esses os jogos que interessam. Além de Curitiba e Santos no Couto Pereira, no Maracanã, Fluminense e Bahia, Guarani e Inter no Brinco de Ouro em Campinas e Botafogo e Portuguesa também no Rio de Janeiro. A rodada decisiva começa com Botafogo e Portuguesa jogando sábado no Maracanã. O Botafogo tinha pouquíssima chance de classificar, mas fez sua parte, venceu a Lusa por 2-1. Assim, eles assumem a liderança provisória do grupo.
Domingo de sol, 14 de abril de 1985. Uma vitória simples sobre o Santos garante o primeiro lugar na chave ao Curitiba e a classificação para a próxima fase, sem depender do resultado dos seus concorrentes. Em caso de empate, o Coxa tem que torcer por tropeços de Guarani e Fluminense. O time do Santos, dirigido pelo lendário ex-goleiro Carlos Castilho, não tinha mais condições de se classificar. Vai a campo só para cumprir tabela mesmo. Aos 26 minutos de jogo, a zaga do Santos derruba Tobi a um passo da grande área. Na cobrança, Vavá manda um foguete, a bola desvia num jogador deles e morre lá no cantinho, 1-0 pro Coxa. Mas a nossa alegria não dura muito tempo. 3 minutos depois, o Santos empata o jogo, 1-1. Fim do primeiro tempo, placar de 1-1 entre Curitiba e Santos, 1-1 também em Campinas entre Guarani e Internacional e 0-0 no Maracanã entre Fluminense e Bahia. Essa combinação de resultado vai dando a vaga para o Curitiba para a segunda fase. No segundo tempo tudo ia transcorrendo dentro da normalidade. Os 3 jogos continuavam empatados, mas na metade da etapa complementar, o que já estava bom melhorou. Os alto-falantes do Alto da Glória informam que o Bahia abre um placar no Maracanã. Bahia 1, Fluminense 0. Chance é boa, hein? Aí o Marinho se mandou na direita. Deu vazio, saiu de lá Paulo Vitor. Marinho driblou. Caprichou aí o gol! Gol do Bahia, Marinho! Porém, aos 30 minutos, o Fluminense empata o jogo. Tudo igual lá no Maracanã. 1-1. Aliás, a essa altura, 1-1 nos 3 jogos. 1-1 no Couto Pereira, 1-1 em Campinas, 1-1 no Maracanã. Isso continua dando a vaga para o Curitiba. Porém, aos 37 minutos, chega a notícia que ninguém queria ouvir. O Fluminense vira o jogo no Maracanã. 2-1 para eles. Assim, eles vão ultrapassando o Curitiba na classificação. Nesse momento, bateu o desespero. O Coxa acorda, resolve jogar e parte para cima do Santos. Mas a zaga santista vai neutralizando todas as jogadas de ataque do Curitiba. Até que na última volta do ponteiro, começa o último ataque do Curitiba. O Curitiba foi com Lilda, meteu enfiado na cara do gol, sobrou para Marco Aurélio, preparou, pintou o primeiro, vai sair do gol, preparou, bateu pro gol. Gol! 45 minutos, braços erguidos ao céu, ninguém se aguenta de contentamento, ninguém se aguenta de alegria, a emoção é muito forte, o Curitiba contra tudo e contra todo. Resultado final 2-1 e o Curitiba classifica para a segunda fase. E a classificação dos grupos fica assim. No grupo A, o Coxa classifica em primeiro, Corinthians e Guarani também passam pela somatória dos 2 turnos. No grupo B, o Bahia classifica em primeiro e Inter e Vasco também passam para a próxima fase pela somatória. No grupo C, Sport confirma boa campanha no primeiro turno, vence também o retorno e classifica junto com Ceará, CSA e o misto do Mato Grosso. No grupo D, o Bangu continua passando o trator em cima dos outros times, vence o retorno, classifica-se junto com o Brasil de Pelotas, o Joinville e a Ponte Preta. Encerrado o segundo turno, conhecido os classificados para a próxima fase, o Campeonato Brasileiro sofre uma paralisação que estava prevista. Aliás, uma interrupção prolongada de quase 3 meses. Tudo isso para que a seleção brasileira possa se preparar para os jogos eliminatórios visando a Copa do Mundo do ano de 1986 no México. Durante esse período de paralisação, o Curitiba faz alguns jogos. Inclusive disputa o torneio quadrangular Maurício Fruit, que tinha a participação também do Atlético Paranaense e do Fluminense. O Coxa vence o rival, vence o Fluminense e acaba ficando de posse desse torneio então. Além disso, o Coxa realiza uma série de partidas amistosas em Foz do Iguaçu, no Irati, no Paraguai. Tudo isso para manter o ritmo e aguardar a volta do campeonato.